Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área. Hoje, para a gente trazer um assunto importantíssimo e essencial para a nossa vida: o rombo do INSS e que você não vai se aposentar. É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou te mostrar aqui a situação, como nós estamos vivendo hoje e por que você não vai se aposentar daqui a 10, 15, 20 anos. Tá bom? Principalmente para essa nova geração que vem aí, e mesmo aqueles que vão estar aposentados, a situação vai ser muito difícil. E aí eu vou mostrar aqui para vocês por quê e, claro, dar alternativa para que você não fique dependente desse sistema. Então, o caso aqui, eu decidi gravar esse vídeo por quê? Por causa desta notícia aí, ó, o rombo de 6,3 bilhões de reais, né? Acho que várias pessoas acompanharam isso. E ele mostra o quê? Ele mostra que o nosso sistema não só ele é falido, como também ele não tem controle nenhum. Qualquer um chega lá com um pouquinho de poder, mete a mão, pega o dinheiro e aí fica por isso mesmo. Então, já começando por aí, você já sabe que a situação vai ficar muito difícil. Então, a gente sabe que o sistema está quebrado por várias razões, né? A forma como ele foi montado, como ele foi constituído, não se segura, não tem uma base forte para conseguir fazer os pagamentos. Por quê? Vamos começar aí primeiro. Eu pesquisei esse gráfico aí para vocês entenderem um pouco. A pirâmide etária brasileira, em 1980, era esta daí. Olha só, analisa como você vê que a base ela é mais larga e aí conforme vai subindo, vai estreitando. Agora, se a gente pegar 2025, ela passou a ser esta daí. Olha só que diferença. Você vê que o meio já começa a se alargar e ela começa a ser como se fosse uma torre, ela não é mais uma pirâmide. E o que, que isso significa? Vamos saber interpretar. E colocando os dois lado a lado, a gente vê o seguinte: a população brasileira envelheceu e o número de nascimentos diminuiu. Ou seja, nós estamos tendo uma condição de vida maior, né? Ou seja, as pessoas vão viver mais tempo e vão nascer menos pessoas. O que, que vai acontecer com isso? Você vai ter cada vez mais idosos e aí, ao mesmo tempo, você não vai ter ali na base da pirâmide os trabalhadores que estão entrando para pagar essa conta. Porque a gente sabe que hoje você contribui para pagar uma aposentadoria de alguém que já parou de trabalhar. Ou seja, esse sistema ele é muito cruel e ele é até burro, né? Porque é óbvio que não vai se sustentar. E aí, se você colocar aí, somar isso à questão das falcatruas, das roubalheiras que vem constantemente acontecendo, como essa notícia aí, tá? Então você vê que os governos, seja ele qual for, eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Então eles não estão nem aí para o trabalhador. Ele quer que você contribua lá e que você morra o quanto antes. E aí nós temos uma notícia também muito impactante que eu pesquisei, que traz esse dado aí do Banco Mundial. Olha só, o Banco Mundial sugere que sem reformas significativas, a idade mínima para aposentadoria pode aumentar consideravelmente nas próximas décadas, chegando a 72 anos em 2040 e 78 em 2060. Aí nós vamos analisar aqui. É óbvio que não vão ter reformas significativas porque elas são altamente impopulares. Então ninguém quer fazer. Não está muito longe, está logo ali. E aí a gente está falando aí de 15 anos, então a geração que já está aí no meio do caminho já vai chegar lá 72 anos. Quer dizer, você vai ter que trabalhar até os 72 anos. Então a coisa só piora. Você vê que a situação vai tomando uma proporção que é muito, muito, muito complicada. Junto com essa notícia, eu quero trazer para vocês aí um outro dado. Projeção atuarial do Regime Geral de Previdência Social, né? RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Vamos lá. Olha só a situação. Então, ele mostra aí que nós estamos em 2025, necessidade de financiamento, tá? Isso é comparando aí em porcentagem com o PIB da nação. Tá? Tudo que o país produz. Então vamos lá. Em 2025 nós estamos com 2,68% do PIB só para cobrir o regime geral de previdência social. Em 2040 vai para 3,57 do PIB.
Isso é um absurdo, tá, pessoal? E em 2060, 6,66. Então você vê aí na imagem que a coisa só vai explodindo. Por quê? Porque você não faz reformas, você tem aquele quadro, os gráficos de nascimentos caindo e a expectativa de vida subindo, não tem quem pague a conta e aí a situação cada vez vai se agravando mais. E aí você fala para mim, tá bom, Luiz, você já me deixou preocupado ou preocupada. Eu já entendi que a situação é extremamente difícil e vai ficar pior e que eu não vou me aposentar. Mas qual é a minha saída? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso real, tá? Que a pessoa tinha lá, ela guardou e conseguiu juntar 200 mil reais. Mas esses 200 mil reais era para que ela conseguisse comprar um carro, o carro dos sonhos dela. E aí ela chegou e falou assim: Meu, o que eu faço? Eu compro o carro? Eu não compro o carro? Eu continuo andando de ônibus, de metrô? Como é que eu uso esse dinheiro? E aí ela pensou bastante, ela estudou bastante e ela chegou à conclusão que era melhor ela esperar pelo menos uns 5 anos, que ela ainda não tinha aquela necessidade absurda do carro, que ela precisava focar em outros planos. Ela priorizou a questão do seu investimento. Aí você vê o seguinte, ela pegou esses 200 mil e aplicou, tá? E o que que ela fez? Além disso, ela guardou 200 reais a mais todos os meses. Então ela aplicou de início 200 mil, que era o dinheiro do carro que ela tinha, e depois todo mês ela ia colocando 200 reais. Por 5 anos para ver como é que ia ficar, como é que ia ser a evolução desse dinheiro. E olha aí o resultado que ela obteve. Então, ela colocou aí os 200 mil, tá? Lógico que é um valor alto, né? Mas foram só 5 anos. Então, ela chegou no final, ela investiu 224 mil, teve 441.555 de juros, totalizando 665.555. Ou seja, em 5 anos ela pegou o dinheiro dela e multiplicou por 3, praticamente. Né? Aí agora vamos para uma outra análise. Que essa mesma pessoa que foi lá e colocou os 200 mil iniciais, que ao invés de 200 reais ela tivesse falado assim, bom, eu posso colocar aqui com um pouquinho de sacrifício 400 reais por mês durante os mesmos 5 anos. Ela colocou 248 mil com os 400 mensais, né? E teve um rendimento de 461.941, tá? O que que eu quero trazer para vocês aqui de insight, tá? Não é a questão do valor dos 200 mil investido, dos 200 reais por mês ou dos 400 reais por mês. O que eu quero que vocês entendam, saibam, é fazer a análise para compreender a importância de se investir e dos juros compostos, tá? Como eu disse aqui, 5 anos é um prazo muito curto, é um prazo, sabe, ínfimo para você ter o retorno da bola de neve, né, dos juros compostos que a gente chama. Mas olha só o que acontece quando nós analisamos. Então vamos lá. A pessoa colocou aqui, tá? No primeiro exemplo, ela pôs 224 mil investidos e obteve 441. Ela obteve praticamente o dobro, tá? Se a gente passar para os 400 reais por mês, olha o que acontece. Ao invés dos 224 mil, ela investiu no total, nesses 5 anos, 248 mil reais. Ou seja, ela investiu 24 mil reais a mais só com 200 reais por mês. Tá? Só que olha aí embaixo, o total dos juros dela saltou de 441 mil para 461 mil reais. Se a gente pegar aí a análise que eu quero que vocês façam é essa. Então ela investiu aí 24 mil reais a mais, tá? Dos 224 mil para os 248 e obteve de juros mais 20 mil reais. Ou seja, ela teve 20 mil de bonificação ali sem precisar colocar dinheiro dela. Isso aumentou de acordo só
com o valor dos juros. Então, quando você analisa isso, você vê que esses 20 mil que ela ganhou de juros, perto dos 24 a mais que ela colocou, vai corresponder aí a 83% do investimento dela, dos 24 mil reais. Você veja que ela aplicou lá 248 mil, chegou no montante de 709, tá? Ou seja, praticamente 3 vezes mais, e conseguiu 83% de juros, de um aumento de juros de um valor para o outro, só mudando aí um pouco o aporte, ela chegou em 83% do rendimento. Então é uma coisa muito fantástica. Se você colocar isso aqui, então vamos lá. Vamos supor que você não tem esses 200 mil para dar, mas você tem aí, sei lá, 10, 20, 50 mil. Se você abrir mão de um carro ou de alguma coisa, de algum consumo e investir esse dinheiro, prazo de 5 anos, mas num prazo de 15, 20 anos, isso vai ser uma coisa espetacular. Mesmo você colocando R$ 200 por mês a mais ou R$ 400. Então, é essa a análise que eu quero que vocês façam. Por quê? Porque agora, juntando as coisas, essa vai ser a forma para que você não dependa da previdência. Porque quando você faz isso aqui, você terá esse valor aí, aqui no segundo caso, R$ 709.941. Você vai ter isso aqui para o resto da sua vida, porque isso vai te render os juros e quando você não estiver mais aqui, vai render os juros para sua família. Então, se você pegar aí esses 710 mil praticamente e você colocar aí 10% de juros, né, no ano, você vai chegar em a R$ 70 mil. R$ 70 mil, se você dividir pelos 12 meses, você vai ter um rendimento de R$ 5.900 por mês, a mais te ajudando todos os meses para que você tenha uma vida um pouco mais confortável, diferente de você apenas depender da previdência social. Então, pensem muito nisso, porque a situação é séria, a situação é complicada. Eu já tinha gravado um outro vídeo aqui sobre isso e cada vez mais a coisa fica mais difícil, tá? Então, não dependam da previdência. Entendam isso. Você não vai conseguir se aposentar, pelo menos não com uma vida digna para ser vivida, se você depender apenas da previdência social. Faça a lição de casa. Você tem aí que, né, aproveite agora para poupar. Então, eu até coloquei no Instagram e vou colocar aqui para quem não viu um post que foi esse aí, ó. Sofra poupando ou sofra no futuro. E essa é a sua escolha. Você tem que escolher o que você quer. Fazer um sacrifício agora para poder garantir um futuro tranquilo ou não fazer esse sacrifício agora e depois sacrificar o seu futuro. Tá bom? Bom, esse era o vídeo que eu tinha para deixar para vocês hoje. Eu espero que mais uma vez tenha ajudado bastante. Eu só peço que se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.